Olá, amigos e amigas do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. Alegria de estar novamente juntos para mais um período de estudos. E hoje, como foi solicitado, como foi acertado, iremos discorrer um pouco sobre perispírito. Quero dizer para vocês que é um assunto muito extenso e o que nós vamos fazer aqui é uma abordagem bem en passant do que seriam as propriedades do perispírito e também as suas funções. Então este vai ser o nosso objetivo, mas é um estudo que demanda aí, nossa, muito tempo de estudos. Inclusive, os próprios espíritos da envergadura de Emmanuel nos diz que nem eles ainda tinham condições de saber as propriedades, saber tudo sobre o perispírito. Mas a gente pode ter uma ideia, sabe? Porque esse fundamento já é estudado há muito tempo, né? Por todas as civilizações mais evoluídas. Estudou esse assunto perispírito, certo? E quando Allan Kardec vai codificar a doutrina espírita, ele traz, então, essa informação como uma informação extremamente necessária para entendermos a vida, para entendermos a funcionalidade da própria vida e nós na vida, principalmente isso. Tanto assim que no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 7, ele vai dizer o seguinte, que o perispírito ou o corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Veja que interessante. O que é o fluido cósmico? O fluido cósmico é o fluido de origem de tudo. O André Luiz diz que é o hausto do Criador, ou seja, é a emanação de Deus para que ele seja utilizado para as várias necessidades. Então se constrói nebulosas, se constrói constelações, galáxias, tudo a partir do fluido cósmico universal. E o Allan Kardec então diz que um dos mais importantes produtos do fluido cósmico é o perispírito. E aí já dá para a gente uma margem de iniciar a nossa conversa de hoje. Veja bem, o universo é composto de espírito, matéria e Deus. Essa composição que nós achamos lá no Livro dos Espíritos. Ora, você vê que o perispírito é o quê? É uma apropriação do fluido cósmico do espírito para a sua manifestação. Percebe? Então o espírito é uma centelha. Ele vai crescer e vai criar uma atmosfera em torno dele. Essa atmosfera, assim como os planetas têm as suas atmosferas, essa atmosfera, o espírito então faz uma projeção nela e cria essa forma que hoje nós utilizamos, que é a forma humana, que é cabeça, tronco, membros, numa representação assim mais explícita, e os órgãos internos. Tudo isso criado a partir do perispírito. Ou seja, o perispírito, então, é essa projeção bem interessante que nós temos, que nós fazemos, que o espírito faz para que ele se manifeste, certo? Vai chegar um tempo na nossa evolução que o perispírito não precisará mais ser essa representatividade do espírito. Ele vai recolher essa possibilidade e utilizá-la quando for preciso. De repente ele vai encarnar, vai ter um trabalho num planeta que precisa dessa forma, e aí o que acontece? Ele vai utilizar essa forma que está recolhida nele. É mais ou menos como o trem de pouso do avião. Quando o avião levanta voo, né, ele recolhe o trem de pouso. Quando ele precisa, ele solta o trem de pouso. Mas isso vai demorar, minha gente, um tentão, tá? Quero dar boa noite aqui a todos vocês que já estão aqui conosco. O Ricardo, um grande abraço, Ricardo. Que bom que você está aqui. Sabe, eu admiro muito o trabalho de vocês, tá? Então, minha gente, dito essa preliminar, e se alguém não conseguiu aí, se eu não fui claro, por favor,
né? Dá um toque aqui que eu tento melhorar. Olha o que Kardec vai dizer. O corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido. Quer dizer, o corpo físico também sai do fluido cósmico universal, tá? Mas só que ele é mais tangível, né? Ele é mais condensado. Então, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente. Porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Ou seja, o perispírito é mais etéreo. É a matéria também, mas é mais etéreo. E o nosso corpo físico ele é mais denso, mais ponderável, tangível, certo? O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias e ainda que em dois estados diferentes, certo? Então, o perispírito é mais imponderável e o corpo físico ponderável, certo? E as coisas vão começando a se aprofundando, né? Por quê? Dentro dessa conceituação, né, do perispírito como natureza de envoltório fluídico, né? Então ele está sempre, mas sempre de acordo com o grau de adiantamento do adiantamento moral do espírito. Quanto mais moralizado está o espírito, tanto mais o seu perispírito estará menos denso. Se ele também é matéria, então ele estará menos denso. Mas aí vai depender da moralidade do espírito, não só da intelectualidade, mas da moralidade. Porque quando a pessoa é moral, ele é ético, isso é natural nele. A ética, ela tem por base a moral. Se ele não for moral, ou seja, se ele não respeitar a si mesmo, que a moralidade é mais ou menos isso, se ele não respeitar a si mesmo, ele jamais vai respeitar o que está fora dele. Então, a moralidade é necessária. E o perispírito, então, está aí está nessa relação direta da moralidade do espírito, sabe? Tanto assim que tem pessoas que desencarnam e eles estão tão densos, mas tão densos, que parece que estão encarnados, sabe? O perispírito está muito denso. Nós não vemos, né? Porque a gente tem uma faixa de visão, mas quem vê os espíritos desencarnados comenta, ele está tão denso, tanta materialidade, porque o avanço moral dele é péssimo. Então não adianta só a gente estudar, não adianta a gente ter grandes postos, ter participado de grandes eventos, se nós não nos moralizamos. E esse projeto, ele é um projeto da evolução de todos nós. Ele não é assim uma proposta, se você quiser. Não, não é isso. Ele é um projeto que tem que ser cumprido. Caso contrário, nós vamos recebendo as interferências muito negativas dessas nossas escolhas de não querermos trabalhar essa moralidade em nós, certo? Importante saber disso, porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar, sabe? Por exemplo, alguns há, portanto, cujo vibratório fluido, se bem que etéreo, está tão denso, como Kardec coloca aqui na Gênese, né? É tão denso, o espírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal. Razão porque continua a crescer vivos. Tem espírito que desencarna, mas a gente fica dentro de casa, ele não sai da casa dele. Ou então ele não sai do barzinho, ele não sai do botequim, ele não sai da onde ele trabalhava e fica lá, achando que está ainda encarnado. Porque está tão denso, é como se ele não saísse do corpo. Eu estou no mesmo lugar, porque o perispírito é muito denso. É isso que nós temos que partir do estudo do perispírito. Ele é um corpo, e daqui a pouco nós vamos estudar outras propriedades dele. Vocês vão ver que ele tem várias propriedades. Eu vou colocar algumas aqui, porque são muitas, né? São mais ou menos umas 25 propriedades que ele tem. Não dá para a gente estudar isso, porque tem que falar também sobre funções, né? Mas então eu vou falar um pouco sobre as propriedades e um pouco sobre função. E dou para vocês depois a bibliografia, para vocês estudarem mais. Bom, a primeira propriedade do perispírito é a plasticidade dele, certo? O que significa isso, né? Então, ele é a expansão da alma, ou ele é o reflexo da alma, e ele é plástico, ou seja, ele é moldável. Então, por exemplo,
a pessoa desencarna e ele está num estado ainda muito, muito inferior. Então ele pode modificar o perispírito dele pelo poder da mente, né? Ele modifica o perispírito dele, por exemplo, para um animal. O André Luiz fala muito isso, que às vezes lá no mundo espiritual tinham pessoas que se olhavam assim, era um animal, um lobo, sei lá, um outro animal qualquer, até animais desconhecidos, ou então expressões muito, muito estranhas que não se tem aqui uma palavra para definir. O que era isso? É a plasticidade do perispírito. Assim como também ele pode ser transformado num halo de luz, um feixe de luz, por exemplo. Então vai depender do avanço moral do espírito, certo? O perispírito, a extensão da alma, é o eterno espelho da mente. Isso aqui está dizendo Emmanuel, né? Moldando-se de acordo com seu comando plasticidade, graças à porosidade dele. Ele não é essa matéria densa que nem a nossa. Então ele pode ser moldável, é um plástico que a gente muda. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, segundo Emmanuel, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Que a forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer-se muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. Então não precisa ter aperfeiçoamento moral para você utilizar da plasticidade do perispírito. Basta você querer, basta você ter esse entendimento de que é possível, e aí você aprendendo isso molda. Então, muitas vezes, os espíritos, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes em reuniões mediúnicas, Oi, Helena, boa noite. Muitas vezes a gente ouve falar, né, que o espírito, que os médiuns lá na reunião viram uma cobra, por exemplo. Uma cobra ali no meio deles. Então, essa é a plasticidade do perispírito. O perispírito se transforma naquilo. Por quê? Porque no arcabouço básico dele, no cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro que foi formado, tem essa imagem de quando se passou por aquele caminho lá. Então ele pode voltar lá e fazer esse trabalho. Isso aí, minha gente, às vezes ele é feito por mentes poderosíssimas da criminalidade espiritual, sabe? Muito triste. Mas a pessoa, se ela não tiver, né, um conteúdo moral, ela pode se tornar presa desse aqui. Olha o que o André Luiz vai dizer aqui, velho. Inúmeros infelizes obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos, ou confiados ao vicioso apego, quando desvirados do corpo físico, envolve sutilmente aqueles que ele faz objeto e calculada atenção, a auto-hipnotizam por imagens de afetividade e de esforço infinitamente repetidas. É o que muitas vezes a gente ouve falar. Não, aqui em casa tem uma onça andando aqui dentro de casa, tem um lobo. Pode ser um espírito desse, um processo de vingança. Tá vendo? Esse estudo ele é muito interessante para que a gente tome conhecimento. Se acontecer, isso não vai acontecer, se Deus quiser, para ninguém nós aqui, e para ninguém, né? Mas se acontecer, a gente sabe o que é. Então faz-se uma prece para que aquele companheiro, aquela companheira que está naquela forma infeliz, que usou a plasticidade do perispírito para se transformar naquela figura horrenda, né? Vocês viram no filme de terror, passa muito isso. Aqueles espíritos com imagens horrendas, né? Ali está mostrando a plasticidade do perispírito, tá? Então, assim, de imediato, o que nós podemos entender por plasticidade, é claro, que só esse termo, né, já dá para a gente estudar muita, mas muita coisa mesmo, né? A outra propriedade do perispírito é a densidade dele, né? Não deixa de ser matéria, como nós dissemos, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade que se relaciona com o grau de evolução da alma. Interessante, foi feita uma experiência a respeito disso, que já tem um tempo isso, numa faculdade aí que estuda essas questões da metapsíquica. Então eles fizeram o seguinte:
um sujeito estava em estado de terminal, né? E ele ficou, eles colocaram a cama dele numa balança de alta precisão. E ali ele ficou, ele estava inerte, né? E a balança, tal. E aí, quando ele desencarna, vê uma oscilação na balança. Ou seja, oscilou, saiu o fluido, saiu o perispírito. E ali eles mediram. Então, eles confirmaram que tinha, sim, um corpo fazendo parte ali daquele outro corpo. Agora, esse peso, essa densidade dele vai estar na razão direta, como nós dissemos, né, do estado de moral do perispírito, né? Porque essa densidade ela vai variar de indivíduo para indivíduo, né? O Kardec até vai dizer isso, ó, nos espíritos mais adiantados é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados, certo? Agora, nos espíritos menos adiantados, a coisa fica bem complicada, como eu ia colocar aqui, ó. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. A pessoa acha que está encarnado. Ele não acredita que está desencarnado, ele acha que está vivendo normalmente, porque o perispírito, como nós já dissemos, está muito denso. E essa densidade ela vai estar relacionada à moral, vai estar relacionada às obras que o espírito fez, né, as intenções dele, sabe? Quando a gente estuda a doutrina espírita, temos que ter muito assim, essa cuidado para perceber esses detalhes. Porque, minha gente, sinceramente, até antes da doutrina espírita a gente encontrava receitas, não era? Ah, faça assim, faça assim, faça assim. Agora, com a doutrina espírita, não, você aprofunda naquilo. Por que eu tenho que fazer dessa forma? Aí vem a pergunta, aí vem a pesquisa. Então, a doutrina é um campo de pesquisas. Vem a possibilidade de você indagar e de você ter informações. Por isso que o Espiritismo é a doutrina que vai prevalecer, porque ela te oferece todo o campo de pesquisas e de respostas. Você pode perguntar que ela vai te oferecer. Então já não é mais alguém te dando uma receita. Minha filha, você quer ser feliz? Então você vai fazer assim, assim, assim. Aí você vai lá, faz assim, 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 e não dá certo, você não é feliz. Porque você está fazendo no exterior, né? Você está fazendo bem fora de você. O Espiritismo, pelo contrário, ele traz a informação para dentro da gente. Só vai acontecer se você quiser que aconteça. Se você modificar suas atitudes. Se você mudar seus hábitos, mudar seu comportamento, mudar suas intenções, sabe? É aí que está. Bom, depois ele vem na ponderabilidade. A formação de matéria sutil, quintessenciada, o corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida, né? Lembra da balança? A oscilação foi mínima, né? Que seria praticamente imponderável. Quer dizer, não tem esse peso que a gente imagina que um corpo, que tem um corpo físico. 70 quilos, 60, 40, ele não tem isso. Ele é uma matéria que as moléculas são mais diferentes, são dispersas, mais afastadas, então ele não dá esse conteúdo de peso, sabe? Então a ponderabilidade dele é muito, muito séria. O Emmanuel ele vai dizer o seguinte, ó, o perispírito ele obedece à lei da gravidade no plano a que se afina. Olha que interessante. Se você está num plano de encarnados, ele vai obedecer à gravidade dos encarnados. Se ele está no plano dos desencarnados, ele vai obedecer à gravidade dos desencarnados. Certo? Mas será que altera? Com certeza que altera. Viu como é que uma coisa vai puxando a outra? O estudo espírita é assim, você começa e você não acaba, ele vai te levando a outras informações que chega uma hora que você fala, onde que está o mesmo fio da meada aqui? Onde que eu comecei? Sabe? Ele vai te dando essas informações. Por isso que sempre a gente fala, quando nós chegamos à doutrina espírita e com a intenção de estudá-la, significa que nós já estamos melhorando. Significa que nós já estamos querendo alguma coisa a mais. Por isso que é pouca gente. Na proporção da sociedade brasileira, de 211 milhões
de pessoas, você tem aí 5 milhões espíritas, segundo um dado do IBGE, você tem 5 milhões. Desses 5 milhões, você tira 10% que está realmente a fim de entender, de estudar. Os demais estão a fim de ter aquele privilégio, de ter um passe, de ter água fluidificada, de ter conversa fraterna, sabe? Estão mais interessados com isso. Agora, estudar mesmo, isso que o Gresg está fazendo, buscando essas informações, aprofundando nas informações, isso aí é pouca gente que está fazendo, muito pouco. Porque realmente é difícil mudarmos de uma hora para outra toda a nossa vivência, o nosso status espiritual. Tem que ter uma força muito grande. Eu gosto muito do exemplo do pássaro. O pássaro, ele tem 2 asas, ok? Então ele está ali no galho. Ele só vai voar, mesmo tendo as 2 asas perfeitas, ele só vai voar se ele tiver vontade de voar. Se ele não tiver, não importam as asas, ele vai ficar parado ali. Assim também é o espírito. Nós temos essas belas asas, que é da sabedoria e do amor, em um grau qualquer. Todo mundo tem. Agora, se eu não quiser voar, eu não vou voar. Eu vou ficar ali, comendo migalhas, sabe? Aquilo que cai lá dos frutos, aquela coisa, eu vou ficar comendo migalhas ali. Por isso que o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que a maior potência da alma é a vontade, né? Bom, continuando, a penetrabilidade. Gente, eu estou fazendo muito rápido, tá? Porque senão não dá para a gente pegar tudo. A penetrabilidade, né? Então, a natureza etérica do perispírito faz com que ele possa penetrar onde que ele quiser. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou fechar bem a casa porque o espírito não entrar. Não, isso não é barreira para o espírito. Só é barreira se o espírito achar que ele está encarnado ainda, porque está muito denso. Aí ele vai ver uma porta fechada, ele vai achar que não pode passar. Mas espírito superior, espírito com mais conhecimento e com mais leveza, ele passa qualquer parte. Isso aí é a penetrabilidade que o perispírito tem. Ele não tem barreira para ele atravessa a parede, atravessa a porta, atravessa tudo, sabe? Então, é bom que a gente mantenha a nossa casa sempre bem fechada, não de portas, mas com vibrações positivas. Essa é a maior barreira que você tem contra essa penetrabilidade do perispírito, é a barreira da oração, da vigilância. Porque uma casa estabelecida nesses contextos fica difícil. Esse é que mantém esses espíritos atrasados, distantes, porque cria um campo eletromagnético que não deixa eles penetrar. Isso eles não penetram. Percebe? Tem uma pessoa que disse aqui uma coisa, deixa eu ver. Mudança e prática moral é difícil para poucos. Eliane, é isso mesmo, sim, mas há que se ter uma decisão para isso. É o momento, tá? É o nosso momento. Gente, nós só temos mais 37 anos. Tá? Eu não sei a idade de vocês, a minha não vou estar encarnada, não. Mas tem pouco tempo. Ou a gente faz isso, ou nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar. Porque se eu mudar, vamos supor, se eu mudar 5%, já é uma mudança. Não sei até que ponto que isso vai ser útil, né? Mas é uma mudança. Útil assim no sentido de me tranquilizar, mas já é uma mudança. Por isso que nós temos que entender assim, dessa maneira, né? Bom, vamos pegar aqui uma outra propriedade dele, que é a visibilidade, né? O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos, mas não é para os espíritos. Então, lá no mundo espiritual, por exemplo, aquele nosso amigo, nosso familiar que desencarnou há pouco tempo lá, ou até ontem, hoje, né? Eles são visíveis para os espíritos. Para nós, não. Então, lá, as pessoas lá se relacionam assim, eles se veem como perispírito. Lembra que a gente falou do pretérico outro dia? O corpo físico morre, ou desaparece, o do pretérico também. A não ser no caso lá de suicídio que a gente falou, né? Mas lá no mundo espiritual, as pessoas, no plano espiritual, as pessoas vão ser vistas pelo perispírito, certo? É o veículo de visibilidade que existe, é o perispírito, né?
Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, os que têm menos condições, né? Captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem prescrutar a intimidade dos desencarnados de menor grau de elevação, ou seja, o que tem menor grau de elevação só vê os pares. Os que são superiores vê os pares superiores e os inferiores também. Sabe? Isso aí assim que funciona. Por isso que muitas vezes você vê assim, tem casos dos livros do André Luiz que os espíritos lá não acreditam que tem, por exemplo, coisas superiores a eles. Porque estão acostumados só com essa história de plano físico e plano espiritual de baixa frequência. Eles nunca foram nos planos superiores. Então eles não sabem que existe isso. Então você chega para um espírito desse e fala, tem um nosso lar, por exemplo. Eles vão falar assim, não existe isso não, nunca vi isso aqui. Isso é muito... Por quê? Porque só estão de baixa frequência. Eles vão ver o que está acima deles. Daí que a nossa necessidade de tornarmos mais capacitados a termos essa visibilidade mais ampliada quando formos para a parte espiritual. Por exemplo, eu posso chegar lá na parte espiritual, vou dar o exemplo do nosso lar. O nosso lar ele tem um distrito que chama Almas Irmãs. É tipo um distrito de nosso lar. Ali ficam os espíritos que não têm condições de ascenderem. Eles não têm visibilidade para isso. A única coisa que eles têm que fazer é reencarnar. Então eles ficam ali, naquele distrito, esperando a próxima encarnação. Conseguiram sair do umbral, conseguiram dar uma aliviada e tal, mas não tem visibilidade, eles não conseguem ver nada. Só ficam ali até eles. E tem que reencarnar. E muitas vezes não querem, assim, aprimorar, igual a Helena falou aí, né? Não quer mudar moralmente, eles querem do jeito que está. Até nem estudar eles querem, porque lá tem escolas. Mas falam assim, não quer estudar, não, mas você vai reencarnar, o tempo lá está diferente. Lá agora todas as crianças estudam, tem escola para todo mundo. Não, mas eu não quero não estou afim disso não. E como o espírito é soberano na sua decisão, eles não impõem, né? Mas o que vai acontecer com ele? Essa mesma peleja de sempre, né? Eu reencarno, chego aqui, estou aquela coisa, não entendo nada, eu vou para a aula, brigo com o professor, tampo giz na cabeça do professor, tampo cesta de lixo na perna do professor, porque ele está me irritando com aquilo, eu não gosto disso. Então eles não se prepararam para esse momento de agora. A evolução, ela é cíclica, como a gente já disse, mas você tem que acompanhar o ciclo dela, senão você fica. E se ficar, você não vai atrapalhar ninguém. Você fica até um certo ponto. A hora que não der mais, você é levado para um mundo onde está naquele processo lá. E lá você vai ser um peixe fora d'água. Porque o ciclo deles, às vezes, está inferior ao que você já está. Aí você fala assim, mas peraí, parece que eu regredi. Não, você não regrediu. Você não acompanhou o ciclo que era seu. E onde você estava, o ciclo aumentou e você ficou. Isso a gente tem que entender, sabe? Tem uma reportagem que foi dada pelo Chico Xavier na revista Legião da Boa Vontade, em 1950, por aí, 60, e o Chico e o Emmanuel falam sobre ciclos. E tem um livro também, que me esqueci o nome agora, que fala sobre ciclos. Nós encarnados, a gente não percebe isso. Mesmo a gente vivendo um ciclo de vigília e sono, todo dia. A gente tem a noite, tem o dia, isso é cíclico. Observe você. Passa a observar isso. Amanhã, quando for 9 horas da manhã, você vai observar como é que estão as coisas, certo? Depois da manhã, às 9 horas da manhã, você vai observar, você vai ver que tem uma alteração. Nunca é igual. Nenhuma hora do dia é igual à do dia anterior e não será igual ao do dia seguinte. Porque quando a Terra gira em torno do Sol, ela expande. Ela vai girando e expandindo, certo? Na órbita dela. E aí ela vai pegando outras frequências. Isso é ciclo. Se eu não entender isso, eu vou ficar vencido, parado, né? E os ciclos estão acontecendo.
Outra coisa do perispírito é a corporeidade, né? O corpo perispirítico, resultante de um campo que a alma projeta, aglutinador de recursos de natureza terrestre, surge como uma estrutura, por assim dizer, quase material a instrumentá-la. O que ele quer dizer com isso aqui? Que quando a gente vai encarnar num planeta, a gente vai viver num planeta, a gente vai pegar os fluidos do planeta, certo? E dali a gente vai criar o nosso corpo perispirítico, para que depois esse corpo vá moldar o corpo físico. Primeiro a gente pega o corpo perispirítico, o fluido do planeta e cria o nosso corpo. Então não tem nenhum perispírito igual nos planetas, sabe? Porque, por exemplo, no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, você imagina que não sei onde lugar aqui no universo tem outro planeta de provas e expiações. Lá os espíritos são diferentes de nós. E para lá é normal, natural, e cumpre as funções necessárias. Mas são diferentes. Porque o fluido de lá é diferente, porque a colocação do planeta está numa latitude diferente no universo. Enfim, é como aqui na Terra. Né? Você não tem pessoas aqui que são queimadas de sol, porque estão na linha do Equador, ou nas zonas tropicais. Você não tem a questão nos polos, que são mais claras. Sabe? Isso é a mesma coisa no universo. O perispírito ele vai ser moldado a partir dos fluidos de cada mundo, para os habitantes daquele mundo. Okay? Aqui a nossa formatação é essa que nós conhecemos, e nós nos damos muito bem com ela, certo? E se formos para um outro planeta, provavelmente vai mudar alguma coisa e a gente vai se adaptar também, tá? Porque isso é da lei natural, tá? Bom, o corpo material, pois, retrata inteiramente o perispírito. Então, o nosso corpo material vai ser a cópia do perispírito, dadas as circunstâncias de necessidade, de hereditariedade, de coisas que o perispírito também molda na hora da formatação do corpo físico, no campo morfogenético, que ele vai dizer daqui a pouco, né? O espírito desencarnado, mais evoluído e invisível para os menos adiantados, pode aparecer para esse adensando-se perispiriticamente. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, vem aqui um espírito muito evoluído, que já não usa tanto assim o perispírito mais. Então ele pode adensar, lembra que a gente falou do trem de pouso? Ele pode adensar e ser visível para o pessoal que vê perispírito. Ou pode ser aqui encarnado ou não, né? mais os desencarnados. Então o perispírito vai ser sempre esse instrumento de uso do espírito. Sempre. O espírito vai usar o perispírito dele da maneira que ele necessitar e que ele quiser, né? Não sei se está ficando claro para vocês, gente. Eu estou assim, correndo demais, eu estou olhando o relógio ali, nossa, querendo passar mais informações. A tangibilidade dele, né? O perispírito, como suporte ectoplasmático que lhe dê expressão física, pode tornar-se materialmente tangível todo ou em parte, numa das materializações. Então, o espírito, por exemplo, na materialização, ele se torna tangível, ou seja, ele se torna visto por todos. Porque vai usar o ectoplasma, que é aquele fluido que as células, né, emitem, as mitocôndrias, que é uma organela da célula, ela dá aquele fluido, e aquele fluido é pego, e o perispírito, então, o espírito cobre o seu perispírito com aquele fluido e se torna visível, tá? Então, o processo é esse. É a visibilidade ou a tangibilidade pelo uso do ectoplasma. Isso quando ele se torna visível para todos. Agora, quando tem um médium de evidência que vê, ele não precisa fazer isso. O médium vê o espírito sem essa necessidade. Okay? Isso é a tangibilidade dele. Depois ele tem uma outra propriedade que é muito interessante, que é a sensibilidade global. O que significa isso? Por exemplo, nós vemos, nós cheiramos, nós temos o paladar, temos o tato, com locais diferenciados no corpo. Eu olho pelos olhos, né? Eu alimento pela boca, eu escuto pelo ouvido. Eu tenho órgãos para isso. Quando eu estou no corpo físico, eu tenho esses órgãos. O perispírito não precisa desses órgãos. Ele tem uma sensibilidade global. Ele pode ver por todas as partes dele. Claro
que na proporção do avanço do espírito. Mas ele tem essa coisa toda. Por exemplo, o espírito superior, ele não precisa virar para olhar atrás, ele vê, ele sabe, ele pega pela sensibilidade. E a gente consegue fazer isso também, tá? Às vezes você chega no ambiente e você sente uma coisa diferente no ambiente. Isso é sensibilidade. Você já começa a sentir, nossa, tem uma coisa aqui que não está legal. Os médios de percepção, assim, de intuição, vê isso muito. Os médios de premonição também. Então, é que você pega, que pode ser já uma extensão do perispírito, além do corpo físico. Ele pega aquilo e passa para a mente. Passa para a mente, percebe e passa para o cérebro. Certo? A gente vai ver daqui a pouco que o perispírito pode fazer essa expansão, tá? Continuando aqui. Porque quando a gente vai vendo, cada texto, cada coisa dessa, tem muito texto para estudar, sabe? Tem uma dessa expansibilidade dele, que é isso que a gente estava falando. Ele pode expandir além do corpo. Aí você chega no ambiente, por exemplo, aí você, o perispírito expande e você percebe o plano espiritual ali. Você percebe, desculpa, como é que está o teor espiritual do ambiente. Você fala assim, nossa, tem um espírito ali, que eu estou vendo o espírito, pode ser uma expansão do perispírito. Aí você expande, a visão dele ultrapassa a visão física, e aí você vê o ambiente. Certo? Vê lá o que está acontecendo. Essa expansibilidade é possível ao perispírito. A gente observa que o perispírito, está, as propriedades dele tira muito os nossos limites de corpo físico. A gente tem um limite muito grande estando no corpo físico, sabe? A gente fica muito limitado. Como é que eu vou dizer? Porque o corpo físico ele é muito massa óssea, muscular, né? Esses órgãos às vezes pesados, e isso limita muito. É daí que muita gente não acredita no espiritismo, nos estudos espíritas. Daí que muita gente fala assim, vocês são doidos. Por quê? Porque você ultrapassa os limites que o corpo físico te impõe. Toda vez que a gente aprofunda no espiritismo, mais a gente vai ultrapassando os limites do físico. Porque você está estudando uma coisa. Aí o estudo ele deve ser sempre permeado com reflexões, não é isso? Você lê vou ensinar vocês a estudar, não, tá, gente, por favor, mas só estou dando um exemplo. Você lê um parágrafo aqui de um livro, aí você faz uma reflexão daquilo que você leu para você apreender a informação, ok? Aí, nesse momento, o perispírito pode ser que ele expanda para apreender a informação que ainda está no ar. Ela está no ar como uma frequência de um campo morfológico que ele cria. Então, quando eu estou estudando, eu crio um campo morfológico, certo? Pelo meu pensamento, pela minha leitura, eu vou criando um campo, vou criando esse campo em torno de mim, vou criando. Aí, quando eu paro para refletir, esse campo está formado. Aí o perispírito pode expandir do corpo e pegar esse campo. Aí fica mais fácil de apreensão. Por isso que para estudar você tem que parar para refletir. Não é só ler, né? Ler, a gente lê romance. Por isso que as pessoas gostam muito de romance, né? Porque romance é mais uma leitura direta e o próprio conteúdo ou teor de literatura, ele te encaminha para dentro da história, vai te levando, vai te levando, vai te levando. E as informações, dependendo do autor, se ele é um bom escritor, ele vai laçando, né, as coisas. Maria estava na janela, de repente ela saiu e foi para o quarto. Porque lá do quarto ela não precisava ter as vidências que ela estava vendo da janela quando alguém... Então ele vai laçando a pessoa. Então ele faz uma volta, ele vai fazendo aquele círculo, né, e vai te levando dentro da história. Isso é o romance. Agora, o estudo não. O estudo, o autor coloca lá a informação e você que tem que capturar a informação. E aí o que acontece? Quando você faz essa reflexão, você
cria para você a informação única. Então, por exemplo, eu leio um livro, o mesmo livro você está lendo. Aí eu leio um parágrafo e você lê o mesmo parágrafo. A gente para, reflete. Se a gente conversar, um vai entender mais, alguma coisa diferente do outro. Por quê? Porque o que vai apreender a diferença está na individualidade que somos espirituais. Então, por isso é que essa capacidade de expansão do perispírito nos fornece essa possibilidade de entender melhor as coisas. Tá? Unicidade. Então, ele é único. Né? O perispírito é único para cada pessoa. Por isso que ele é único em cada pessoa. Sabe? Tem pessoas assim que têm marcas perispirituais bem interessantes. Né? Você olha para ele, ele tem aquela marca dele própria. Pessoas, por exemplo, que têm um jeito de caminhar olhando para um determinado lado direito, por exemplo. Então o perispírito dele é todo marcadinho para aquilo. Porque o perispírito é totalmente individual. Não tem dois perispíritos iguais, porque não tem duas individualidades iguais. Então essa unicidade dele, né? Perenidade, né? O perispírito tem a marca da perenidade, tá? Por quê? Porque ele será sempre, uma vez ele estabelecido, uma vez o espírito tendo chegado a um nível de construir um perispírito do tipo humano, porque tem perispírito do cavalo, tem perispírito do boi, né? Tem lá dos animais também. Mas quando ele chega, se eu explicasse para vocês, pode ser que você não entendeu. O Chico Xavier não falava que ele via a cachorrinha dele, que tinha desencarnado? O que ele via? Ele viu o perispírito dela. Certo? Bom, então essa perenidade, ela é da seguinte maneira. Uma vez que eu consegui criar um perispírito da forma humana, da minha individualidade, ele está sempre comigo. Eu vou sempre utilizá-lo quando eu precisar. Não sei assim, esses altos cristos, se vão precisar, isso aí eu não sei, gente. Não dá para a gente saber. Mas o pessoal que está mais ainda preso ou ligados aos primários, né, as fases primárias da evolução, vai usar isso aí para sempre. Por isso que ele é perene. Tá? Então, precisou, ele está aí. Ele pode transformar, como a gente falou, mas é o próximo estudo, a mutabilidade. Ele pode ser mutável. Mudar, né? De um jeito para o outro, de um planeta para o outro. Ele mesmo pode modificar, porque, por exemplo, a partir de várias encarnações, ele também vai modificando, né? O corpo biológico vai mudando e ele também vai mudando. Por isso você tem essa mutabilidade. Mas ele será sempre aquele veículo de instrumento da alma quando houver necessidade. No nosso atual estágio, sem ele não dá. Né? Sem o perispírito não dá. Né? O Kardec vai dizer que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. É o que a gente estava falando. Então você chega aqui, por exemplo, você entrou num corpo, você moldou um corpo, né? Que é um corpo com problemas, por exemplo. Problemas, sei lá, físicos, mentais. Mas à medida que você progrediu naquela encarnação, você molda, o seu perispírito passa a ser diferente. Aí na outra encarnação ele vai moldar um corpo perfeito, certo? E também a mutabilidade, se houver necessidade dele sair, né, para outro planeta. Depois ele tem a capacidade refletora. O corpo espiritual é a extensão da alma que reflete e continua instantaneamente os estados mentais. O perispírito está mostrando o tempo todo o que está passando no nosso corpo mental. Nosso corpo mental é um dos nossos corpos áuricos, então ele vai refletir exatamente o que está lá. Vou dar um exemplo para você. Tá? Alguém chega para você e fala assim, quer ver? O teu time, né? O teu time é isso assim, assim, horrível, uma droga. Você faz uma cara, né? Bem estranha, não faz? Pode ser até de deboche, né? Aí o que acontece? Porque a tua mente fez assim. Então o que a mente sentiu reflete no perispírito. E automaticamente você está encarnado a refletir no corpo físico. A menos que o sujeito tenha um controle muito grande. Então, por exemplo, se alguém conta um caso interessante, engraçado, ele vai esboçar, né,
um sorriso vai refletir o riso, vai refletir, mas isso tudo é reflexo da mente, que o perispírito acaba realizando, tá? Odor, né? O perispírito reflete na aura, caracteriza também pelo odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Então, cada perispírito tem o seu cheiro próprio, que está na razão direta da sua evolução, das suas propriedades de entendimento da vida, dos seus comportamentos. Então, por exemplo, André Luiz conta que que foi no lugar lá no mundo espiritual, no umbral, que o cheiro era horrível, era um odor de podridão, né? E por quê? Eram os perispíritos ali que estavam refletindo esse odor muito sério, que estava refletindo o quê? A mente. A mente era uma mente poderosamente, né, destronada das coisas boas. Então só pensava coisa ruim, o pensamento gerava aquela estrutura mórbida que gerava um odor terrível, certo? Assim como o perispírito pode ser um perfume. Não fala muito assim, que quando vê um cheiro de rosas, que a Sheila está presente, mas já é uma diferença. Então o perispírito da Sheila já emite esse cheiro de flores, de rosas, e assim sucessivamente, né? E a temperatura também, né? Como o desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiums registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor. Às vezes eles são gelados, às vezes são quentes. Já vai depender da necessidade, do momento. Às vezes o espírito que vai numa reunião mediúnica e está numa situação difícil, de muito sufoco, né? No sentido de estar sendo agredido, ele mesmo se agredindo, sendo agredido por outros, e ele está gelado, frio, a temperatura cai. Não sei se vocês já passaram por cirurgias que tomaram anestesia geral, mas mexe muito com a temperatura, né? A pessoa sente muito frio. E então é isso aí, você altera a temperatura. Isso pode acontecer no perispírito. Bom, eu passei muito rapidamente sobre as propriedades, só para mostrar para vocês que, depois eu vou mostrar o livro que eu estou trabalhando com ele aqui, e para vocês saberem que essa aí, né, são coisas que nós temos que saber do perispírito, né? Eu vou, assim, repetir rapidinho quais são essas propriedades que nós falamos aqui, para que vocês guardem. Olha, falamos de plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, bicorporeidade. A bicorporeidade é quando o perispírito deixa o corpo e sai no desdobramento. Isso é bicorporeidade. Unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletor, odor e temperatura. Essas são as propriedades do perispírito. Vejam vocês, são mais ou menos 20 e poucos, né? É para a gente estudar mesmo, é para a gente pegar. Um dia que eu quiser estudar perispírito para valer mesmo, eu tenho esse caminho para fazer. Agora vamos pegar as funções. As funções do perispírito são basicamente 4. E vamos falar rapidinho sobre elas, porque o nosso tempo está indo, né? A primeira delas é a função instrumental. O que é isso? Dele ser um instrumento do espírito. Então o espírito vai se manifestar pelo perispírito. Não é assim que a gente estuda? Espírito, perispírito e corpo. Então ele se manifesta, o espírito se manifesta pelo perispírito. E o perispírito, então, é que vai ser aquele representante do espírito. Aí você vai ver como é que está a evolução do espírito pelo perispírito. Tá bom? Então você chega no mundo espiritual, por exemplo, você encontra lá uma pessoa muito sensata, muito tranquila, e que está falando coisas interessantes e tal. Então você vai ver o perispírito dele mais suave, mais leve, mais alvo, né? Com um perfume legal. Então está mostrando que aquela alma está daquele jeito. Então lá não tem como a gente enganar. Não é como aqui a gente veste uma roupa bonitinha e acha que está abafando, né? E pode falar abobrinha beça, lá não pode. Lá se você mostra pelo seu instrumento, o perispírito é o instrumento da alma. Ele vai falar pela alma, ele vai representar a alma onde ele estiver. Então, onde estivermos,
nós estamos nos representando para todos pelo nosso perispírito, que vai refletir aquilo que a gente já estudou, vai refletir as reações da mente. Então, por isso que todo mundo mostra quem é, né? Muito fácil você estudar. Tem pessoas que só de você olhar para ela, você entende muita coisa. Se essa pessoa não é confiável, essa pessoa é confiável. Enfim, essa pessoa ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa interessada. Às vezes o professor que está dando aula, aí no GRESG, né, vocês têm o idioma, o IN, né, o IN idiomas, muitos aí são professores. Nossa, vocês vê o interesse do aluno só pelo olhar para o aluno, né? Só de olhar você vê se o aluno está interessado. E esse nível de interesse está refletindo a alma. Como é que a alma está naquele momento, tá? Depois é a função individualizadora dele, ou seja, ele vai ser a representação individual, única do espírito, sabe? Então hoje eu estou sendo representado nessa forma, mas nas encarnações passadas eu não era assim, nenhum de vocês também. E nessa maneira da gente se expressar hoje, né? Nós estamos nos mostrando como somos. A gente já melhorou um pouco, ou não melhorou nada. Por isso é que é importante a gente estudar o perispírito, porque ele está sempre nos refletindo. Ele nos auxilia, ele nos representa, ele nos coloca, né, em condições de estarmos aqui. Ele faz todo esse entremeio para que a gente possa viver dentro da nossa evolução. Tudo pautado na evolução. O perispírito ele vai também ser como é que fala assim, aquela pessoa que batia o ritmo lá nas galés, né? O pessoal remar, não tinha que ficava batendo o ritmo lá. Então o perispírito é mais ou menos isso, ele vai no ritmo, vai dando ritmo pra gente. Por quê? Porque ele está pegando o ritmo da alma, ou do espírito, ele está pegando o ritmo. Então tem espírito que está evoluindo, ele precisa evoluir, então ele aumenta o ritmo. Aí o perispírito captura aquilo e passa pra gente. Aí você fica assim, nossa, eu estou perdendo tempo. Ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sinto que eu estou perdendo tempo. O quê? O espírito refletindo a batida da alma para você. Olha, minha gente, Papai do Céu fez tudo tão perfeito, mas tão perfeito e tão simples de entender que a gente não entende. Foi uma vez eu conversando com um cineasta e eu falei com ele que eu era espírita, ele falou comigo assim, que eu sou espírita. Ele falou assim, eu não gosto de espiritismo não. Eu falei, não gosto, você conhece? Conheço, já estudei isso. Estudei Kardec e tal. Por que você não gosta? Você não é um jeito inteligente, faz filmes, né? Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque o espiritismo faz as coisas ser simples demais. Eu falei, olha que bom, você está achando ruim disso? Eu gosto das coisas mais difíceis. O espiritismo põe coisa muito fácil. A outra função do perispírito, e essa é interessante, ela é bem interessante mesmo, e no dia que os geneticistas entenderem isso, nossa, vai ser ótimo, que é a função organizadora. Ele organiza o corpo físico. Né? Quando há o encontro lá do espermatozoide com o óvulo que fecunda, né? Com o ovo, né? Fecunda, vira óvulo lá, vira ovo, né? Aí, o que acontece? Quando faz aquela coisa lá, aí o perispírito já é o modelo organizador do corpo, futuro corpo. Ali ele vai funcionar como modelo organizador biológico. Ele que vai organizar isso tudo. E o que ele vai usar? Ele vai usar a hereditariedade que vem dos genes, né? Do masculino e do feminino, do espermatozoide e do óvulo. Ele vai pegar aquela carga genética, mas ele também vai imprimir a sua carga psíquica para criar o corpo que ele precisa. Tá? Às vezes você fala assim, é engraçado, né? Fulano não parece nem com o pai nem com a mãe. Não parece. Parece com o avô, ou com o bisavô dele. Quem sabe não é o bisavô que está reencarnando? Já com aquela carga hereditária dele, certo? Então ele vai pegar a carga dos pais, mas ele também traz a carga dele. Isso é lindo demais, gente. No dia que a genética entender isso,
vai ser muito bom, vai ser um avanço maravilhoso pela essa função organizadora do perispírito. E a outra função dele é a sustentadora, ou seja, ele vai sustentar, vai nos sustentar no transcurso da encarnação, certo? Nós sabemos que o duplo etérico seria a usina do corpo físico, certo? Mas quem sustenta o duplo etérico é o perispírito. Ele que vai ser o sustentáculo ali. Por quê? Porque tudo é comandado pela alma, ok? Tudo é comandado pelo Espírito. O Espírito é soberano, minha gente, soberano. Por isso que nós temos o direito de escolhas. Daí a alma, o Espírito comanda o perispírito, e o perispírito faz o quê? Comanda o duplo etérico e comanda o corpo físico. Então essa é a importância dele. Então ele sustenta a vida, ele sustenta o indivíduo, quer como encarnado, quer como desencarnado. Ele é a sustentação dessa alma da qual ele representa. Certo? Bom, nós chegamos aqui, estão faltando 5 minutos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém ficou alguma dúvida? Por gentileza, me dá o seu... fala aí para mim, para a gente, quem sabe, se eu puder tirar, se eu não puder, eu vou estudar para te responder, tá? Mas aí, então, as funções são a função instrumental, de ser instrumento da alma, a função individualizadora, de ser único, né? Não tem dois perispíritos iguais, são únicos. Ele modifica ao longo das encarnações. Ao longo que a gente vai encarnando, desencarnando, ele vai mudando pela plasticidade dele, pela mutabilidade dele, tá? Mas ele é um único para aquela alma. Então, só quando a alma atinge assim, um grau altíssimo de estrutura, né, que ele vai realmente fazer aquela mudança estrutural também, e pode talvez não ser necessária a presença dele. Você vê um espírito de luz, às vezes você vê representações de espírito de luz, é aquele facho aquele meio, parece um sol, né, com aqueles raios saindo, você não vê perispírito. Mas o perispírito está lá, guardadinho. Precisou, pode contar com ele que ele vai te ajudar, tá? E as propriedades dele que a gente estudou. Quanta coisa que ele tem, ele é plástico, ele é mutável, ele tem cheiro, ele tem cor também, tem, que mais? Ele tem ponderabilidade, ele tem elasticidade. Então este é o perispírito, essa coisa linda que nos transforma. Tem gente que... Outro dia no duplo etérico, eu esqueci de contar uma coisa para vocês, eu vou aproveitar agora e vou falar porque está ligado, tá? Vocês já ouviram contar casos de assombração, de que no cemitério saem umas faíscas de fogo das sepulturas? Não sei se vocês já ouviram isso, que às vezes sai aquele fasco de fogo, assim, aquela coisa, parece um fogo fato, né? Então as pessoas morrem de medo, que é o espírito. Não, aquilo ali é a queima do duplo etérico, tá? O duplo etérico está sendo queimado, né? Porque o corpo deixa de ter vida, porque o espírito, né, não está mais, então ele dá aquelas chamas lá. O perispírito não, o perispírito ele vai embora, ele não fica ali. Só se o espírito estiver muito bebedor, estiver atrasado e tal, que não quiser sair de lá. Mas aquilo que a gente vê, aqueles fogos lá das sepulturas, que eles contam, né? Eu nunca vi não, mas contam isso. Isso espanta muita gente que passa perto do cemitério, que vê aquele fogo saindo lá, é a queima do duplo etérico. É preciso que a gente saiba dividir essas coisas. O perispírito vai continuar. Então, daí a 2 meses, 3 meses, você viu a pessoa que desencarnou. Ali já é o perispírito que você está vendo. Já é o perispírito que está já se manifestando e tudo. Se a pessoa tiver essa sensibilidade, ele vai observar, né? Ele vai ver o indivíduo pelo perispírito, a representação dele, certo? O que mais que a gente podia falar de perispírito, assim, de imediato, né? O que fica muito para nós é, assim, tentar entender isso com mais profundidade, tentar entender. Porque, por exemplo, os centros de forças que a gente está estudando lá nos chakras, né?
eles estão representados no duplo etérico, mas são do perispírito. Se for, são todos desenvolvidos no perispírito. O perispírito guarda nele as nossas memórias todas. Toda a nossa história está gravada no perispírito. Então não adianta eu querer fugir da vida pelo suicídio, porque a minha história, a minha memória está lá no perispírito, toda gravada lá, sabe? Então o perispírito é um retrato realmente do que eu sou, do que eu faço, de como eu vivo, qual é o meu tipo de comportamento, sabe? Então o perispírito guarda tudo isso. Quando é boa a coisa, evolui, né? Ele vai cada vez mais sendo instrumento dessa alma que cada vez mais vai expandindo. Agora, quando eu faço muita coisa errada, aí ele vai ser empecilho. Daí que vem as enfermidades. Sabe? As enfermidades, então, são uma limpeza que o perispírito faz. O perispírito puxa da mente, que ele é mais denso do que a mente, ele puxa da mente, aí o corpo físico puxa do perispírito. E aí a gente vai ter que arrumar aqui com enfermidades. Então, quando você vê alguém com uma enfermidade, não fica assim muito tristinho, não. Nem tristinha. A pessoa está se arrumando. Claro que você não vai bater palma, glorificar nada, mas você vai tentar ajudar. Mas entendendo que não tem nada de que Deus não ama aquele filho, aquela filha, não. Ele está se arrumando. Ali é a possibilidade dele de se arrumar. Tá? E, assim, o livro que eu me baseei para falar para vocês, gente, é esse livro aqui. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? É muito interessante esse livro, ó. Perispírito, tá vendo? O livro chama, o autor dele é o Zalmino Zimmermann, tá? É um livro bem antigo já, mas que ele é super atualizado, é muito bom, vale a pena, tá? Esse livro ele foi já editado há algum tempo, e até hoje eu penso que por muito tempo ele vai ser um livro de referência de estudos do perispírito. E a gente juntando os estudos aqui do livro, né? Ele foi editado em 2011, tá, gente? Então a gente estudando as coisas desse livro, juntando com as informações de Allan Kardec, com as de André Luiz, de Emmanuel, a gente tem muito material para estudar perispírito. O que nós fizemos hoje foi só uma abertura. Gostaria que alguém fizesse alguma coisa, já está na hora de terminar. Em Simone, já está para terminar? Ou o que você acha? Eu agradeço muito de estarmos juntos, tá? Dar uma notícia para vocês que a Evolução em Dois Mundos eu devo começar a gravar amanhã. Já está todo pronto, foi quase 800 slides. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de coisa que nós vamos estudar. Muito bonito, muito lindo, emocionante. Tá? Vale a pena todos vocês participarem depois que terminar o de chakras, para vocês verem que coisa interessante que foi o que que André Luiz trouxe para a nossa informação. E outra coisa, é uma informação que pouca gente vai até ela. É um campo do conhecimento espírita que pouquíssimas pessoas se interessam de pegar. Porque quando começa lá, co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor, aí já começa, meu Deus, não entendi nada disso, aí para por ali, sabe? Mas é tão fácil de entender, né? Bom, gente, então ninguém fala nada, eu vou me despedir de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem contar comigo, a Simone está sempre sendo esse e-mail aí, vocês mandam para ela manda para mim, estou à disposição de vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, pode perguntar, podem ficar à vontade. Eu vou deixando aqui o meu abraço para todos e até domingo, né? Às 10 horas da manhã, com a nossa 6ª aula dos chakras, tá? Paz e luz para todos nós.